Não tem como não ter sofrido racismo no Brasil. Não tem como, não tem como. As pessoas falam, mas eu nunca sofri. Eu falo, é mentira. É porque você não percebeu. Porque para o negro se destacar, ele precisa fazer 4, 5 vezes a mais. Isso está claro. Sim. E depois do dia 20 de novembro? Sim. É meio revoltante isso, né? Você já imaginou se o mundo todo fosse branco? Pois é. O termo negro foi muito tempo ligado a coisas pejorativas. Então, lista negra, ovelha negra. É por isso que tem essa confusão na terminologia. Negro. Buraco negro. Tudo que é negro é ruim, né? Só que o que acontecia? Muitas vezes os coordenadores, os orientadores, a direção só queria falar de racismo em novembro. Sim. Entendeu? E a nossa agenda nunca tem espaço em novembro. Exatamente. Né? Vai contratar um negro, por exemplo, para dizer que tem negro na empresa. Sim. E o negro se sente lá dentro inútil. É que tem muita gente que contrata só pra pessoa ser a propaganda, né? Sim. Não, aqui tem negros, olha como nós somos bonzinhos. Como você conseguiu superar a questão de racismo para você se tornar a pessoa que você é? E entrando até numa particularidade que a gente conversou na trinca, né? Pra nós hoje seria a imagem do Joel J. Muitas vezes alguns negros falam com arrogância, porque você não sente a dor de um negro no outro lado, né? Fala, tronos erguidos, sejam bem-vindos ao 20º episódio do Realeza Podcast. Nossa, faz um tempo, muito tempo mesmo, que a gente está aqui trazendo conteúdos interessantes para você. E graças a Deus conseguimos chegar a 20 episódios. Nunca foi fácil, tá? E eu vou dizer para você, trazer convidados interessantes, trazer conteúdo que você curte, conteúdo que vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, esclarecimento de algumas ideias. Isso nunca foi fácil, mas a gente está aqui, sempre que necessário, para trazer conteúdos interessantes e importantes para você. E eu estou muito feliz porque chegamos à marca de 20 episódios. Eu vou pedir um favor para você, para a gente celebrar esse 20º episódio, compartilha muito, compartilha. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou do Realeza Podcast durante esses 20 episódios. E não esqueça de deixar aquela curtida bacana, porque o algoritmo vai entender que esse conteúdo é importante. E claro, que ele vai entregar para o máximo número de pessoas. É dessa forma que você consegue contribuir para que o Realeza Podcast continue intacto, forte e a trazer conteúdos interessantes para você. E hoje eu trouxe um assunto também muito importante. Mas antes, eu quero te falar que esse episódio ele é patrocinado pelo Realeza Academy. Realeza Academy é uma empresa minha que leva treinamentos para as empresas, para escolas e universidades. Você que tem a sua equipe de trabalho e você quer aumentar a produtividade, quer performar os seus colaboradores, você tem essa oportunidade de levar o príncipe até a sua empresa para levar esse diferencial. E uma coisa, né, depois da nossa passagem eu tenho a certeza que a sua empresa não será a mesma. Eu não vou perder mais tempo aqui. Vou falar sobre a minha convidada que eu trouxe hoje. A gente vai falar sobre um assunto que muitos não gostam de falar, mas a gente primeiro vai conhecer um pouquinho da história dela. Racismo, as cotas, um monte de coisa que tem a ver com a negritude. E muitos fogem falar sobre esse assunto. E nada melhor do que trazer uma negra brasileira que já passou por essa dificuldade. Eu passo depois de estar aqui no Brasil. Antes, eu estava naquele meio onde todo mundo é preto, então ninguém fazia racismo para ninguém. Então, gente, com muito prazer eu apresento para vocês agora Amanda Firmino. Seja bem-vindo ao Realeza Podcast. Obrigada, o prazer é meu, a honra é minha. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouco da minha história. Vamos conversar, né, sobre racismo, entender seu ponto de vista depois que você veio para o Brasil. Vamos conversar. E é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada. E dizer para você que eu tive a oportunidade de conhecer a Amanda. Olha como é que é importante participar em grandes eventos. Você conhece pessoas. Eu acho que eu já trouxe um convidado para vocês que eu conheci no evento da Trinca, né, que foi o advogado Alex e o Samuel, seu sócio. E hoje eu estou trazendo mais uma que foi desse evento. Sim. Você que não gosta de ir nos eventos nunca vai se conectar com pessoas que podem fazer diferença na sua vida. Amanda. Oi. Vamos então aqui. Vamos. Quem é a Amanda então? Hoje quem é a Amanda? Amanda também é esposa, Amanda é empresária. Quem é a Amanda? Fala para essa galerinha aí. Vamos lá. A Amanda é uma mulher de 28 anos, casada, que se descobriu negra recentemente,
né? Quando eu fui fazer faculdade de História. Quando eu tinha 17 anos, passei na Universidade Federal de São Paulo. E lá me graduei. E lá foi a minha descoberta, enfim, de que eu era negra. De que o meu cabelo era bonito. De que meu nariz era bonito. E, enfim, depois dessa descoberta, eu realmente fui me redescobrindo. Fui entendendo o mundo ao meu redor, né? O que eu passava, enfim. Todas as nuances e camadas que existem por volta do racismo. E, enfim, comecei a falar disso nas minhas redes sociais. Achei importante falar sobre isso para as pessoas, porque eu falei, se eu passei por esse processo, algumas pessoas podem também estar nesse mesmo buraco que eu estava, né? E, assim, posso dizer que foi mais doloroso depois que eu tive esse conhecimento do que antes, como você disse, né? Lá atrás eu não passava por isso. E aí depois, a partir do momento que eu tive conhecimento do que era o racismo e tudo mais, eu achei importante começar a falar sobre isso, porque pegou num lugar de dor. Eu também sou pastora, né? Sim. Oh! Pastora! Sim. E tem uns 2 anos que eu comecei a olhar para esse assunto dentro da igreja, né? Tem até um vídeo meu no Instagram que eu falo, né? Deus odeia os negros, que aí também Sim. foi outro ponto de dor para mim, porque eu ficava refletindo sobre isso, né? Como que a igreja trata o racismo, como os meus irmãos em Cristo abordam esse tema, enfim. E aí, enfim, teve algumas leituras, alguns conhecimentos que foram muito importantes para mim nessa jornada. E essa sou eu. Esse é você. Sou empresária também, né? Esqueci de falar, sou empresária. Eu e meu marido, nós temos uma empresa de audiovisual, a gente faz produções de vídeo. Principalmente para redes sociais, né? Mas enfim, nós fazemos fotografia, né? Ele é fotógrafo também. E gente, ele tá aqui, ele tá acompanhando tudo. Ele Sim, tá tá no bastidor. Os bastidores a fazer um... Tá fazendo o bastidor. Se você for ver um vídeo sem ser o corte, eu esposo, noivo, eu tô acostumado a falar noivo, o esposo dele é que fez, porque ele tá aqui cuidando dos bastidores. Sim. Seja bem-vindo. Samuel. Samuca. Você tá me chamando de Samuca na galera por aí? Sim. E o apelido dele é T'Challa. T'Challa. T'Challa significa o quê? É do Pantera Negra, sabe? Ah, Pantera Negra. O protagonista. Eu já me chamaram um monte de Pantera Negra. Fala Pantera Negra, principalmente quando eu vou pros colégios. Ah, o Pantera! Isso, yes! É príncipe também, né? É príncipe, é. Que legal, que legal. Então você é de São Paulo. Sim, nasci em São Paulo. Na verdade, nasci no ABC, né? São Caetano do Sul, mas tô aqui desde sempre. Desde sempre. Nos conta um pouquinho sobre você. Minhas características, acho que mais perceptíveis, eu sou muito falante. Gosto muito de falar, muito comunicadora mesmo, totalmente espontânea. Você já nasceu essa pessoa comunicativa? Já nasci comunicativa. Minha mãe... Falando muito. Sim, minha mãe fala que quando eu era bem bebê, assim, tinha 1, 2 anos, eu me intrometia todo momento na conversa dela com meu pai. E ela falava, filha, você tem que pedir licença, tem hora que não é pra você falar. E até hoje eu falo muito. Eu queria, na verdade, ter feito faculdade de jornalismo. Queria ter feito jornalismo, só que aí uma professora minha me desanimou, e isso ficou no meu subconsciente, assim, mandei pro universo. E fui fazer história, porque eu era muito boa, e acabei fazendo história. Mas eu acho que com a maturidade e entendimento que eu tenho hoje, eu teria feito jornalismo, mas história foi muito bom, assim, foi fundamental pra mim. Eu me descobri lá, então eu sou muito grata mesmo a Deus e ao meu pai, enfim, minha família, por terem me apoiado nessa decisão também. Entendi. Mas essa sou eu, sou uma pessoa que sou muito carismática, vou falar bem de mim, tá? Sou muito crítica. Eu sou uma pessoa que gosto muito, assim, de ações sociais. Então, sempre estive envolvida nessas questões, né? Eu lembro que na pandemia, minha família saiu muito nas ruas para dar marmita, enfim. Uma assistência mínima que fosse para as pessoas que estavam ali na condição de rua. Eu comecei um projeto social em 2020.
chamava Você Que Fala. Ele foi hackeado, né? O Instagram foi hackeado e não tenho mais acesso. Mas Você Que Fala, que ele tinha esse cunho social e racial também. Que eu usava ele para falar sobre temas que não eram abordados na igreja. Então, racismo, feminismo. Explicar um pouco disso à luz da história, né? Trazer a questão técnica, mas também à luz da Bíblia, à luz da palavra. Então, comecei esse projeto, não dei continuidade, mas assim, essa veia social sempre esteve comigo. Entendi. E agora eu e meu marido, a gente tenta também, assim, dentro do possível, da nossa realidade, sempre ajudar. A gente fala, né, vamos pelo menos ajudar uma família por mês, se a gente puder, né, enfim, fazer uma compra, fazer um Pix que seja, pagar algo, eu acho muito importante. Você é filha de pai e mãe negras ou tem uma miscigenação? Eu sou filha de pai e mãe negros. Os dois. E desde criança você se redescobriu ou você se descobriu negra já com 17 anos? Eu me descobri negra com 20 anos. Com 20 anos? 21, sim. Mas calma aí, o meio que você era inserido era só de brancos? Como é que era? Então, vou te explicar. Como é que foi essa infância aí? Me conta. É assim, nunca sofri racismo dentro da minha casa, né? Minha família é composta por negros, majoritariamente negros. Essa questão, assim, também social, a gente nunca teve problema, nunca enfrentei pobreza, assim, na minha família eu não fui a primeira a entrar na universidade, assim, diferente da maioria, né, eu fui privilegiada. E por ser privilegiada, eu sou filha de professor, e aí a gente teve bolsa, a vida inteira, bolsa estudantil. Então, essa foi a grande questão. Eu cresci em família de negros, só que inserida num mundo totalmente branco, né? De privilégios mesmo. E aí, o que acontecia? Eu não me enxergava ali, naquele lugar, como bem-vinda, não me enxergava como uma pessoa bonita, não me enxergava como uma pessoa relevante, porque eu estudei nos melhores colégios da minha cidade. E a minha cidade é uma das melhores do Brasil. Então, era um universo totalmente diferente do meu. A gente tinha casa, por exemplo, na periferia de São Paulo. E aí eu mentia pros meus amigos. Eu mentia a vida inteira. Hoje eu odeio mentira, mas eu precisei mentir pra sobreviver ao ambiente em que eu era colocada, assim. E assim, hoje eu enxergo que eu sofri microagressões. Nunca foi, por exemplo, parar na diretoria, os casos, mas assim, eu fui engolindo, sabe? E essa foi a grande questão. Eu fui tentando me moldar. Então, por exemplo, eu não gostava do meu nariz. Uma vez uma menina falou pra mim que meu nariz era muito grande. Eu falei, nossa, eu nunca vi uma pessoa com o nariz tão grande igual o seu. E eu não sei se aquele comentário foi ofensivo, se ela tinha discernimento do que ela estava falando. Porque a gente era até que pequenas, nós éramos adolescentes. Mas é uma coisa que eu nunca esqueci. Nunca mais esqueci. A outra pessoa uma vez falou que eu tinha cor de cocô. Aí dessa vez, eu tava na 4ª série, a gente tinha 9, 10 anos. Aí contei pra minha mãe. Aí minha mãe falou, você nunca mais vai andar com essa menina. Só que assim, a gente não tomou nenhuma atitude, entendeu? Só que tá no meu subconsciente, veja, eu não esqueci, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui me moldando aquele universo. Então eu mentia onde eu morava no Heliópolis, eu falava que morava no Ipiranga. Nunca levei nenhum amigo meu. Durante 17 anos, nenhum amigo meu frequentou a minha casa, não sabia onde eu morava. Eu alisei o cabelo dos 9 aos 21. Então, foi quase a minha vida toda, né? E foi na faculdade que eu falei, nossa, é legal ser negro. É legal ser preto. E aí historicamente, me reconectei com, né, a minha ancestralidade. E aí, espiritualmente, entendi que Deus me amava por ser negra também. Porque como eu não me enxergava naquele ambiente... E isso também passa para a minha espiritualidade, né? Na igreja também. Né? As pessoas falam, e tem racismo na igreja? Eu digo, com certeza. Opa, claro. Porque a igreja está na sociedade. Então, existe fome na igreja, existe miséria na igreja, existe racismo na igreja também. Então, foi por isso, assim. Não foi nem a questão familiar, foi mais a questão social do ambiente que eu estava inserida ali. Naquele ambiente de privilégio e de branquitude. Então, a faculdade, para mim, foi um divisor de águas. A universidade foi um divisor de águas total. Assim, existe uma Amanda antes da universidade e uma Amanda depois. Você já teve algum caso, assim, de racismo? Tipo assim, eu lembro a primeira vez que eu sofri racismo. Teve algum impacto ou você nunca sofreu? Não, eu falo, né? Não é que a gente nunca sofreu.
É racismo velado, né? Não tem como não ter sofrido racismo no Brasil. Não tem como, não tem como. As pessoas falam, mas eu nunca sofri. Eu falo, é mentira. É porque você não percebeu. Então, por exemplo, esses acontecimentos, eles foram racismos velados. É que nem eu te falei, eu não fui pra frente, eu não denunciei, eu não... Enfim, teve uma ocasião que eu era babá, e aconteceu uma situação com a criança que eu tava cuidando, que não fui eu que fiz. Foi uma criança, uma outra criança, que tinha o mesmo nome que eu. Né? Meu nome é Amanda, a menina era Amanda também, e a menina meio que judiou da criança. E eu, sim, sempre não permiti aquilo, né? Enquanto adulto ali na situação, eu não permiti. Enfim, o que os pais fizeram? Decidiram colocar uma câmera escondida na casa. E aí, na hora que eu percebi, no outro dia eu pedi demissão, falei que não ia mais. E aí a pessoa falou, mas quais foram os motivos? Tá? Eu falei, não, achei outro emprego. Não falei que eu me senti desconfortável, né? E aí fui conversar com uma prima minha, historiadora também. Ela é doutora em história. E ela falou, você sabe que isso é racismo, né? Então, assim, os momentos que eu sofri racismo, eu não fui pra frente na denúncia, nem fiquei remoendo aquilo naquele momento, mas... É o que eu digo, fica no nosso subconsciente, fica na nossa característica, porque... E aí isso gera outras questões de insegurança, né? De baixa imagem, baixa autoestima, falta de confiança em si. Enfim, questões que vão ali permear a nossa história. Entendi. Né? Chegou em algum momento na tua vida assim, tipo, de tanto passar esses pequenos detalhes aí, você percebeu que eu acho que agora isso está afetando na minha autoestima, acho que isso está afetando na minha produtividade, está afetando, sei lá, você percebeu isso? E se sim, como você passou a se posicionar daí para frente? Então, esse foi a partir da faculdade, né, que foi a minha virada de chave, que aí eu consegui, assim, meus olhos abriram. Eu posso dizer isso, que meus olhos abriram. E aí, nessa redescoberta, ela foi tão boa pra mim, que aí eu comecei a passar pela transição capilar. Até, se você pegar... Eu nunca postei, eu vou postar. Fotos minhas, antigamente, com o cabelo... Ele é meio liso, meio enrolado. E pra mim tava lindo, maravilhoso. Eu olho hoje e falo, meu Deus, que coisa horrorosa. Mas foi algo tão de dentro pra fora, que eu tava muito bem, assim. Quando eu decidi, eu percebi, na verdade... É ótimo ser negra, é maravilhoso ser negra. Eu vou assumir mesmo a negritude pro mundo. E aí eu comecei a identificar isso, eu fiquei muito feliz, fiquei muito bem. E foi aí que eu montei o projeto. Eu falei, nossa, outras pessoas precisam passar por essa redescoberta também. Outras pessoas precisam passar pela transição, assim, livres. É muito bom. Hoje, por exemplo, hoje tem um black enorme, meu cabelo é gigante. Então, assim, e hoje eu acho ele lindo, maravilhoso. Então, assim, foi nesse momento aí, foi com 20, 21 anos que eu percebi. E aí falei, vou me posicionar. E aí, enfim, fiquei insuportável. Só queria falar de racismo em todos os lugares, em todos os momentos. Ai, bati aqui. Em todos os momentos eu queria falar de racismo. Mas eu percebo que, assim, eu saí da radicalidade. E hoje eu tô mais equilibradinha, assim, consigo. É porque antes eu ainda tava muito dolorida. Então eu falava, eu chorava. Quando as pessoas não entendiam, eu falava, mas vocês não estão entendendo. O Brasil foi o último país a libertar os escravos. Enquanto nos Estados Unidos foram 100 mil... né, afrodescendentes enviados para a escravidão, aqui no Brasil a gente está falando de 4, 5 milhões. É muita gente. E é uma história muito recente, né? Que se a gente for pegar, assim, nossos bisavós ou nossos avós passaram por isso. A gente está falando de uma coisa muito recente, que ainda está impactando a nossa vida. Então eu comecei... Foi uma revolta, né? O meu primeiro momento foi de revolta. Não, o primeiro momento foi de dor, depois de revolta, e agora acho que eu tô... equilibrada no sentido de, assim, não choro mais, mas ainda dói, mas consigo me posicionar de maneira com que as pessoas entendam o que eu tô falando, sabe? E consigam abraçar também essa história e abraçar o que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Como que a gente vai resolver? Então o Brasil foi o último país a libertar os escravos, entre muitas aspas aí, né? O que a gente vai fazer a partir de agora, enquanto sociedade, né? Enquanto igreja, enquanto homens e mulheres negros e homens e mulheres brancos. O que a gente vai fazer? Então, hoje, esse é o meu momento de posicionar-me, né, aonde eu estiver.
aonde eu estiver. Antes eu ficava quieta diante de situações de racismo ou de equívocos mesmo, porque as pessoas não conhecem a história e elas cometem equívocos. Por exemplo, não serem a favor de cotas. Não entenderem por que as cotas existem. Então, antes eu ficava quieta, falava, nossa, essa pessoa não sabe de nada que ela tá falando. Agora não, agora eu já falo. Não, escuta, mas você sabe por que isso existe? Você sabe por que isso é importante? Sabe o que aconteceu? E aí, hoje, acho que eu consigo ser mais didática. Mas eu tenho alguns amigos brancos que eles assumem que são beneficiados, né? Porque, tipo, ser branco no Brasil, você já tá 5 passos para frente, né? Sim. Porque para o negro se destacar, ele precisa fazer 4, 5 vezes a mais. Isso está claro. Sim. E essas pequenas oportunidades que dão, sei lá, para o negro começar a ganhar um pouquinho de espaço, ainda tem gente que vem lutar contra isso. Sim. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. O dia 11 de novembro, é dia 11 de novembro, né? Que é o dia da consciência negra, é isso? 20. 20. Ah, não. Faltou só um dia, gente. O dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Você acha que a consciência, a negritude, ou seja, o povo negro, ele só deve ser lembrado nesse dia, esse assunto só deve ser levantado no dia 20 de novembro, ou isso precisaria acontecer sempre, pelo menos, para que as pessoas se tocassem um pouquinho mais? Para entender de que negro não é doente, negro não é um erro, negro não é um acaso, negro é um plano de Deus. Porque a gente espera o 20 de novembro, no dia 20 de novembro eu vejo as redes sociais, as pessoas compartilham, as pessoas falam. Sim. E depois do dia 20 de novembro? Sim. É meio revoltante isso, né? Porque, querendo ou não, você empreende, né? E você sabe que em novembro a sua agenda lota. Todo mundo quer te ouvir, todo mundo quer saber da sua história, você vai ser convidado para um monte de podcast, um monte de palestra. E é complicado, porque eu fui... Aonde que eu fui, meu Deus? Na Bienal. E aí eu comprei um livro infantil para crianças negras. E aí eu conversando com a mulher e tal, ela falou, ai menina, e acho que foi em novembro, ela falou assim, a gente tem que aproveitar, porque querendo ou não, é daqui que vem o nosso ganha-pão e tal, e enfim, é uma dualidade, né, a gente fica mesmo dividido. Só que infelizmente as pessoas só lembram dos negros nesse momento. É como assim, outras datas, né, que é para consciência, né, para conscientizar a população. Por exemplo, é o dia da diversidade, o dia do síndrome de Down, enfim, não tô aqui como fala? Não é desprezando, mas não tô aqui minimizando, né, as lutas, a importância dessas datas, mas infelizmente o negro, ele é lembrado só nesse momento, só nessa data, só em novembro. Então, com certeza não, a gente deveria falar disso sempre. Só que é isso, assim, eu vejo que a sociedade fala muito pouco dessas questões, a mídia trata muito pouco essas questões, dá pouco espaço ainda para os negros. Eu entendo que a gente está caminhando para um momento um pouco melhor. Se comparar 5 anos atrás para agora, os negros estão ganhando mais visibilidade, sejam nas telenovelas, sejam nos seriados, mas ainda assim é muito pouco. Ainda assim é muito pouco. Se você pegar as grandes corporações, os cargos de relevância, os cargos importantes da sociedade, ele é composto majoritariamente por homens brancos. Então, e quando a gente fala de mulheres negras, ainda é pior, né? Porque ainda homens pretos ainda são um pouquinho mais privilegiados do que as mulheres. Só que as mulheres, pegar a taxa de feminicídio, por exemplo. Mulheres negras são a sua maioria. Taxa de mortandade, né, da juventude. Vai ser adolescentes negros, jovens negros. Enfim, a gente tem que falar disso sempre, em todos os lugares mesmo. Qualquer oportunidade que a gente tiver, da gente falar, mas assim, pra esclarecer, pra que as pessoas entendam que não é... Porque assim, as pessoas acham que é mimimi, que tudo é você querer militar, né? Tudo é militância. Mas não é sobre isso. A gente tá falando de anos aí em que nós fomos marginalizados. A gente tá falando de anos em que tomaram o que era nosso. Mas tem... Eu percebi muito, eu tô há pouco tempo no Brasil, mas sobre isso eu percebi que a mulher negra,
ela sofre mais. Sofre mais. Por quê? Ponto número 1. A imagem negra feminina, não só a masculina também. A imagem negra feminina, ela foi sexualizada. Sim. Então, você vai perceber que em muitos casos, eu já acompanhei várias vezes, e eu chamo a atenção na hora se a pessoa for da minha intimidade, ver uma mulher negra, nossa, que nega gostosa, né? Por exemplo, que nega gostosa. Sim. E em alguns casos na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu já perguntei para os meus colegas, eu disse assim, nossa, é gostosa, né? Sim. Você casaria com ela? Ele demorava uns 15 segundos para me responder. Sim. Então ela é gostosa, entendeu? Mas você não levaria algo a sério com essa mulher. É objeto de consumo. É objeto de consumo. É. E com os homens também acontece a mesma coisa. Criou-se uma teoria, eu não sei onde é que foram buscar isso, que a imagem negra também foi sexualizada. É estereótipo, né? Isso, os negros e tal. E você vai perceber a maior parte das vezes, eu já acompanhei alguns casos de pessoas dizendo assim, de pessoas assim, viúvas, divorciadas, não sei o que ela, aquilo e tal, você vai perceber que os meus maridos eram brancos. Agora sabe o que ela diz assim, ó, agora eu só quero um negão. Agora eu só quero um negão. Claro que atrás disso tem um porquê. Por que agora, né, que você não quer mais nenhum relacionamento sério, você já não quer casar, agora você só quer um negão? Entendeu? Por que você só tem um negão? Então, é algo que a gente para pensar, pô, por que a gente não muda isso, né? Sim. Por que o mundo não se toca que, tipo assim, o negro, o branco, o pardo, conforme falam, eu acho que não sei se existe mais isso, o japonês, o chinês, todos somos fruto de uma criação divina. Sim. Você já imaginou se o mundo todo fosse branco? Pois é. Que dó. Não teria sentido algum. Não teria algum sentido. E Exatamente. hoje, como você se sente? Como você se posiciona, assim, tipo... Principalmente naquela briga que um vídeo que você criou lá. É preto ou branco? É preto ou negro? Ai, Você meu Deus. te chamou de negra, de preta? O que te afeta? O que não te afeta? Como seria a forma mais certa de chamar? Se é pelo nome, que eu acho mais certo. Mas como seria? Porque a gente não chama branco de ninguém, né? Esse vídeo aí, ele deu bastante polêmica, porque, enfim, né? Que deu polêmica? Afinal, é preto ou é negro, né? Era uma dúvida que eu tive, sincera, né? Durante a minha jornada de autoconhecimento e de conhecimento histórico mesmo. E, enfim, o que a pesquisa mostra, né? Que negros são pardos e pretos para o IBGE. Ponto final. Negros são pardos e pretos para o IBGE. E preto é preto. Só que o que acontece? A gente vê historicamente que negro foi tratado com um cunho pejorativo, difamatório. Então, aquele neguinho, aquela neguinha, né? E aí, então, por exemplo, nos Estados Unidos, se você falar niga, não é bem visto em alguns locais. Então, essa foi a discussão grande. Se você for lá nos comentários, essa é a grande discussão. Mas eu estava ali trazendo um dado histórico e o que a pesquisa mostra, o que o censo hoje no Brasil mostra. Só que agora você fala assim, Amanda, você gosta de ser chamada de negra, de preta? O que você prefere? Sinceramente, pra mim é indiferente. Preta, mais pessoas da minha intimidade me chamam, né? Meu marido só me chama de preta, pretinha. O resto me chama de negra. Amigos muito próximos, né? Mas, assim, eu não vejo como pejorativo. Pra mim, não existe um problema de me chamarem de preta nem de negra. Pra mim, é motivo de muito orgulho. Eu fico feliz se a pessoa me reconhecer enquanto pessoa preta, enquanto pessoa negra. E é pra ser assim mesmo, sabe? Mas essa a questão, entendeu? O termo negro foi muito tempo ligado a coisas pejorativas. Então, lista negra, ovelha negra. Por isso que tem essa confusão na terminologia. Mas negro. Buraco negro. Tudo que é negro é ruim, né? Agora, preto já é bom. Grana preta. Entendeu? Mas
Isso daí é o que a sociedade foi impondo na questão É que a sociedade semântica. impõe um padrão, né? Sim. Será que a gente necessariamente precisa seguir esse padrão que a sociedade impõe? Então, eu acho que não. Então, pra mim, é essa a questão. Pra mim, não tem problema nenhum. Pode me chamar de negra. Então, como isso pode mudar? É a partir da educação de pequenos? Então, eu acho, enquanto professora, educadora, a solução tá na base. A solução tá na base. Porque as pessoas falam assim, ai, cota, tal, a gente não vai resolver, cota é tapar o sol com a peneira. Eu concordo. Tudo bem, a cota, ela é uma medida provisória. Ela é uma medida provisória, mas ela é necessária, porque a gente sabe que a corrida, ela começou desigual. A corrida começou desigual há anos, há séculos que está desigual. E então as cotas, elas são realmente políticas públicas para que você consiga... eu não vou nem falar equilibrar, porque não existe. Ainda não existe esse equilíbrio. É pra gente diminuir... Nem tá perto. Não, nem tá perto. Nem tá perto mesmo. É pra gente tentar diminuir um pouco essa discrepância, essa distância gigantesca que se criou, esse abismo que se criou entre pretos e brancos. Mas a cota... ela realmente é um paliativo. A gente tem que concordar que não é tapar o sol com a peneira, mas é necessário. É necessário. No momento é necessário, só que a base a gente só vai construir uma sociedade melhor lá na educação. Isso é pra tudo, tá? Como que você cria pessoas menos endividadas? Na educação financeira, lá na base, lá no começo, lá de criancinha, né? Tem até uma educadora, chama Bárbara Caroline. Ela tem 2 escolas antirracistas. Ela é doutora também, enfim. E ela é muito, muito, muito boa nesse assunto. Porque ela entende também que a gente precisa criar crianças antirracistas. A gente precisa educar crianças. Eu dentro da escola, eu vi, assim, a questão do bullying, né? Não é só bullying, a questão do racismo era muito forte. Muito forte, muito forte. E a gente tinha que combater. Só que o que acontecia? Muitas vezes os coordenadores, os orientadores, a direção só queria falar de racismo em novembro. Sim. Entendeu? E a nossa agenda nunca tem espaço em novembro. Exatamente. Né? É todo dia, toda hora. Eu passei por uma situação com uma aluna minha. Ela era de 6º ano. 6º ano tem em média 11 anos, né? 11, 12 anos. E ela chegou ali na coordenação. Eu não era coordenadora, mas eu estava ali na coordenação no momento. Chorando, assim, horrores, horrores, horrores. Porque os meninos falaram que eu sou feia, porque só as brancas pra eles são bonitas, e não sei o quê. E ela, em questão, tinha passado por mais uma situação, porque ela vive uma situação de pobreza. E ela fez uma festinha de aniversário e nenhum colega foi. Nenhum colega foi. A única colega que era mais próxima dela não foi porque estava na casa de outra, na piscina. E aquilo, assim, rasgou meu coração. Assim... partiu total. Eu fiquei muito chateada, não demonstrei no momento ali que eu estava muito afetada com aquilo que ela estava falando. Aí respirei, deixei ela respirar também, que o assunto nem era comigo, né? Era com a coordenadora. Mas aí depois de um momento, de 1 hora, 2 horas, eu fui lá, chamei ela, tirei ela da sala e conversei com ela. Eu falei, olha, nunca mais você deixa alguém te tratar assim. Nunca mais leve pro teu coração o que os outros dizem a respeito de você. Eu falei, Deus te fez desse jeito. Você é linda, o seu cabelo é lindo, o seu nariz é lindo, sua pele é maravilhosa. E fui ali empoderando ela, sabe? Para que a imagem dela não fosse deturpada. Porque uma menina de 11 anos ouvir que ela é horrorosa, ela só vai curar isso e se curar lá para os 30, 20 e com muita terapia. Muita terapia. Isso acaba atrapalhando no desenvolvimento dela, né? Total. Eu vou trazer 2 problemas para você. Os 2 aconteceram comigo. Primeiro, eu estava no Rio Grande do Norte, Pernambuco, saindo de Pernambuco para o Rio Grande do Norte. Sim. E eu estava andando carro de aplicativo, BlaBlaCar. Sim. E sabe, né, no início aí começa aquele papo e tal. Eu não percebi que atrás do carro tinha era um menino que também luta contra o homossexualismo. Como é que é? LGBT. LGBTQIA+, mas por aí às vezes eu esqueço isso aí. E aí eles começaram a conversar e tal, e ele chegou ao ponto de comparar. Né? Porque a senhora ao lado, ela disse assim, não, mas esses problemas que você está apresentando aqui, que é de, por exemplo, gays, um assunto muito sensível, gays, trans, sim, entre outros, essa é uma escolha, a senhora apresentou para ela, de ser uma escolha pessoal.
E ele comparou e disse, não, se dão direitos e atenção aos negros, por que aos trans não dão os direitos? Embora se ache, eu não acompanho muito esse assunto, né? Mas acho que também agora hoje está se dando um pouquinho de atenção com relação... E eu me toquei, porque eu era o negro do carro. E eu disse assim, como assim? Você está a comparar algo que a senhora, ela diz que escolhe a pessoal, e eu, que sou negro, eu não escolhi ser negro. Sim. Eu não escolhi ter o cabelo que eu tenho. Eu não estou te dizendo que isso que é meu, que eu tenho, é ruim. Mas como você se posicionaria nessa situação aí? É algo que dá para comparar ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Nossa, que delicado. É assim, a gente não pode também, né, tem que tomar cuidado com os preconceitos. Porque, assim, a senhora ali naquele momento, ela quis dizer, você escolheu ser gay. Mas pra ele, talvez ele não tenha escolhido também. Né? Talvez pra ele ali, ele nasceu assim. No entendimento dele. Ele nasceu assim, ele sempre gostou de pessoas da mesma sexualidade. Enfim, não sei qual que é o que tá por detrás. O que tá por detrás da identidade dele, né? Como ele se enxerga. Mas eu acredito que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tô minimizando as lutas. Sim, nós somos o país que mais mata trans no mundo. E isso tem que ser falado. Isso tem que ser falado. E é igual eu te falei, em todos os lugares. Na igreja, no bar, na padaria, aqui, na sua empresa, na minha empresa, onde nós formos, isso tem que ser debatido. Porque a gente tá matando pessoas. Certo? Então, não tô minimizando a luta dos LGBTQIA+. Mas não tem nada a ver, porque uma questão é identitária e a outra é racial, né? Mas a gente não pode minimizar a luta dele, entendeu? É tão importante quanto. Porque ele também tá morrendo, também tá sofrendo. Também tem dificuldade de encontrar emprego, também tem dificuldade de se colocar na sociedade. Só que a questão a luta dele, ela tá em ascensão agora, né? É uma luta que tá vindo à tona, não vou saber precisar quantos anos. A luta dos negros, ela é histórica. Ela é milenar. E também no mercado acontece um negócio que eu acho um pouquinho... Hoje, agora, as empresas têm que contratar negros e tem que ter pessoas também... Sim. Né, que a gente acabou de falando aqui. Mas o nosso foco é aqui na negritude. Só que eu já acompanhei vários casos e eu também senti algumas vezes, eu não quero mencionar aqui nada nem ninguém, assim, tipo, vai contratar um negro, por exemplo, para dizer que tem negro na empresa. Sim. E o negro se sente lá dentro inútil. Sim. Eu tenho um negro aqui dentro, mas, pô, você deu a oportunidade, beleza, ele tá recebendo o dinheiro dele, mas o negro, ele quer se desenvolver, ele quer crescer, abre porta para ele, ensina, dá oportunidade. Tem empresas que só contratam para dizer que contratou, não dá as oportunidades lá dentro, o cara fica perdido. E eu acho que em vez de ajudar, você tá a prejudicar a pessoa. Que tem muita gente que contrata só pra pessoa ser a propaganda, né? Sim. Ah, não, aqui tem negros, olha como nós somos bonzinhos. E é exatamente essa questão. Precisa de uma mudança de consciência. Por que eu tenho que contratar um negro? Por que não é tenho que... assim, as pessoas falam, como que a gente vai pagar essa dívida, né? Pra mim é uma dívida impagável, né? A dívida dos brancos com os pretos é impagável. Impagável. Porque é isso. São anos, séculos de escravidão contra... menos de 200 anos que a gente tá livre. Um pouco mais de 100 anos. Por isso que eu falo, tem bisavô nosso que tava na senzala. Mas então é assim, é uma dívida impagável. Mas a questão é uma mudança de consciência. Só que as pessoas, elas não querem se abrir para mudar a consciência, para mudar a perspectiva, para entender por que eu tenho que trazer um negro para minha empresa? Por que eu tenho que dar oportunidade para ele? Por que eu tenho que incentivar assim ele estudar? Por que talvez eu tenha que ajudar com uma bolsa? Qual que é o pormenor? Qual que é a história dele? De onde que ele tá saindo? Onde ele mora? O que ele faz para chegar na minha empresa? Né? Quais são os privilégios? Quais não são os privilégios? E assim, realmente é uma luta diária. E por isso que a sociedade tem que falar sobre isso. Porque, tudo bem, as multinacionais talvez estejam um pouco mais à frente nesse debate. Mas se você for olhar o CERN, é só para ter. É igual o PCD, né?
tem que ter PCD, exatamente. pessoas com deficiência. Mas por quê? Não é uma mudança de mentalidade, é só porque tem uma lei que me obriga. Então a gente precisa mudar a mentalidade, só que a gente só vai mudar a mentalidade das pessoas quando isso for extremamente debatido, quando isso for virar assim uma coisa até que cansativa, falar disso em todo momento, em toda ocasião, em toda oportunidade. Porque as pessoas não mudam a consciência delas, elas fazem por fazer. E é isso que você falou, acaba prejudicando a vida dele, acaba travando, porque ele tá ali só pra ser uma propaganda, né? Mano, eu já vi situação de pessoa que tá dizendo assim, ele vai trabalhar, vai chegar no escritório o dia inteiro, ele não faz nada. Não porque não quer, pergunta pro líder dele de espera, pergunta pra não sei o que era aquilo, e a empresa tem toda uma organização, não é você chegar, fazer o que você quiser. Tem todo um departamento, então se você faz parte de um departamento, você precisa ter um líder que te guia, principalmente para quem ocupa um cargo ou uma posição pela primeira vez. Sim. Você precisa ter um cara que te guia, que te orienta, que te mostra o A, B, C. Entendeu? Se você não tiver essa figura, você não é mágico. Existem coisas que você vai aprender, por exemplo, no YouTube e tal, tudo certo, mas o YouTube, ele ensina a essência de como você faz, não de acordo com a filosofia da empresa que você trabalha. Sim. Precisa ter um direcionamento. Então isso é muito frustrante, isso atrapalha a pessoa, isso... Ai, meu Deus do céu, por amor de Deus, né? E outra coisa, assim, né? Quando a gente olha pra... Voltando na questão da autoestima e do desenvolvimento pessoal, se não tem um negro no cargo de poder, a pessoa nem se enxerga lá. Não se enxerga. E, assim, às vezes ela tem potencial para aquilo, ela é muito melhor do que a pessoa que tá naquela posição, só que ela não se enxerga lá, porque os cargos de liderança e de relevância social... Pega aí, deputados negros, senadores... Pega grandes empresários, o líder da... Tem até uma foto, acho que é do ano passado, da XP Investimentos. Uma foto dos grandes nomes da empresa. Só tinha gente branca. Só tinha gente branca. De terno. Terno e gravata. E gente branca. Então, assim, é difícil também porque aqui embaixo... Muitas vezes o negro não consegue olhar para cima e falar, não, eu vou chegar porque fulano chegou. Eu vou chegar porque para mim dá, entendeu? Fora essa questão de falta de direcionamento, tem a questão de imagem, autoimagem. A pessoa não se imagina naquele lugar, não se imagina naquela posição de autoridade, naquela posição de liderança. Amanda, eu tenho uma situação... Inclusive meu pai, quando ele percebeu que eu comecei a carreira de palestrante, sim, ele me perguntou, disse assim, filho, será que vale a pena? Você tem certeza Será que o branco disso? vai sentar para te ouvir? Claro que num contexto diferente, ele estava bem próximo da escravatura, ele viu muita coisa ruim acontecendo, entendeu? Então ele ficou, cara, será que o branco vai sentar para te ouvir? Mas eu deixei ele tranquilo com relação a isso. Mas a gente tem um impacto em cima de tudo isso. Sim. A gente já foi em lugares, eu não vou falar nomes, para a gente que é palestrante, a gente tem que fazer ofertas. Você vê que quando você vai fazer oferta em certas escolas sobre o trabalho que você faz, você dá orçamento para as pessoas, elas querem que você, não, mas é de graça, entendeu? É de graça para quem diz, o que você vai trazer aqui? Beleza. E tem vezes, quando eu comecei a fazer as palestras, eu aceitava de graça para mostrar o produto. Só que a forma que eles direcionam, você vai ver que daqui 2 semanas, 3 semanas, eles estão trazendo outro evento de uma palestra de alguém que, se calhar, não é tão famoso assim. Mas você vai ver, vai perguntar em terceiros que fazem parte da mesma organização, estão pagando às vezes 10, 7 mil reais para alguém que nem é tão estourado na internet. Sim. E você analisa o conteúdo, eu tenho pegado depoimento quando eu vou para as escolas do ensino médio, da galera, o impacto que aquilo traz, as mensagens que a gente recebe dos adolescentes, por exemplo, perguntando, porque eles foram literalmente impactados e aquilo pode transformar a vida de uma pessoa. E ainda assim não ser valorizado, existe algo atrás disso. Quando você vê o negro, é porque você olha impotência. Entendeu? Os caras olham assim, sexualizaram. Quando você vê o negro, nossa, é uma potência sexual, por exemplo, né? Mas quando vai para o outro ângulo, uma potência profissional, ele coloca um ponto de interrogação. Sim, sim. Isso a gente precisa ter uma estrutura emocional 4 vezes mais forte. Sim. Por isso que eu estava em Londrina, e essa última que eu vou colocar para você, sobre essas perguntas, é um pouquinho chata para você. Não é chato não, pode falar.
eu fiz uma palestra em uma escola pública. E você sabe que a gente, quando vai para as escolas públicas, a gente encontra mais dificuldades. Sim. E eu encontrei uma menina preta. Preta. Retinta. E o cabelo dela é bem assim, igual o meu. Mas dela é bem mais curto. Sabe aquele cabelo bem pouquinho? Porque ela não é brasileira, ela é haitiana. Enquanto eu ia fazendo palestra, eu sentia um desconforto e um brilho nos olhos dela. Mas o que eu entendi? Eu entendi, nossa, caramba, tem um negro falando coisas que importam. Sim. Caramba, tem um negro que tá aqui à frente. E eu senti que ela sentiu isso aí. Mas no fundo, eu senti que tinha algo prendendo ela, assim, tipo, uma barreira na cabeça dela. E ela tem uma amiga que ela diz que é muito amiga dela e que ela é uma branca polaca, tipo, dos olhos claros. Tem muito esses contrastes aí. Eu acho isso muito legal. Sim. E afinal, ela queria falar comigo, ela não tinha coragem. Ah, tá. E a amiga dela arrastou ela e trouxe perto de mim. Eu já estava bem perto de ir embora. Ela disse assim, príncipe, a minha amiga quer falar contigo. Ela me disse assim, como você conseguiu superar a questão de racismo para você se tornar a pessoa que você é? E isso me mexeu muito, porque eu sentia desde o início que eu cheguei naquela escola que alguma coisa estava acontecendo. Sim. Aquela menina sofre muito, né? Porque eu percebi no olhar dela, e ela era uma menina que veio do Haiti, e aparentemente ela não tem condição financeira, e ainda sofre exclusão. Sim. Eu quero que você fale para essas meninas, às vezes de mulher para mulher, sei lá, o impacto é diferente, porque você é uma mulher que eu respeito bastante. E consegue se posicionar. Sim. E acredito que a forma que você encara esse posicionamento vai fazer com que outras crianças, adolescentes de 12, 13 anos que não tenham posicionamento, se inspirem, tenham um caminho, um posicionamento diferente. Sim. Eu concordo, eu já tive algumas experiências assim, né? Desde 2020, quando eu comecei, que eu tava bem sensível ao tema, assim, tem um vídeo meu chorando, assim, horrores, lá no Instagram. E desde lá, e agora que eu voltei, parei, né? Vou voltar de novo. Meu marido, gente, ele fala todo dia pra mim, por favor, fala mais, faz mais vídeo. A gente comprou um monte de livro. Eu falei, não, amor, agora vai, eu vou fazer. Só que assim, eu fico sempre com medo de... Porque assim, a questão da negritude, ela é importante de ser falada, racismo, enfim. Só que o movimento negro, eu vou confessar que eu tenho um pouco de medo, porque eles são um pouco exigentes, assim, né? Por exemplo, aquele vídeo que deu polêmica, né? Se fosse há 5 anos atrás, eu ia estar em surto. Falar, meu Deus do céu, o que eu falei de errado? Eu não falei nada de errado. Falei nada de errado. Mas, enfim. E assim, se tivesse falado também, equívocos acontecem, né? Tá tudo bem. Mas voltando no que você disse, é muito importante esse impacto, né? Porque, e assim, eu ainda tô num nicho um pouco menor. Eu tô na educação... estava, né? Não estou atuando como professora hoje, porque decidi empreender, mas tem a educação e tem o nicho religioso também, que aí afunila mais ainda, porque realmente lá a gente não fala mesmo disso, não é pauta nunca. Então, quando eu comecei a falar, e assim, eu estou na mesma igreja há 28 anos, então as pessoas já me conhecem, enquanto pastora também, aí todo mundo brilhava mesmo, eu disse, não para de falar sobre isso e tal, e até falei pro Samuel, depois que eu falei, depois que eu me posicionei, ninguém veio atrás, e eu parei, ninguém mais falou sobre isso. Eu falo, tá vendo, é pra você não parar, porque realmente o impacto, ele é direto. É exatamente isso que eu falei pra você, ela te viu ali como uma referência, e não só uma referência, uma esperança, tipo assim, ele conseguiu, eu vou conseguir. Ele conseguiu superar, eu vou conseguir superar também, sabe? Eu não vou deixar com que isso defina quem eu sou. Que isso defina onde eu vou trabalhar, que isso defina qual faculdade eu vou fazer, que isso defina quanto eu vou ganhar por mês. Eu vou superar isso. E entrando até numa particularidade que a gente conversou na trinca, né? Para nós, hoje, seria a imagem do Joel J, né? Eu particularmente nunca vi ele falando de racismo, essas questões raciais e sociais, mas ele estar onde ele está, como um milionário, talvez bilionário, dá esperança para nós, que a gente olha e fala, ele conseguiu, cara, ele tá do lado do Flávio Augusto e do Caio Carneiro, a gente vai conseguir,
sabe? É uma questão de referência mesmo. De você falar, ele conseguiu, é possível, sabe? Ele abriu o caminho, eu vou conseguir também. Porque por mais que ele seja a minoria, e é ainda, né? De um grande streamer, um grande palestrante, trabalha com desenvolvimento pessoal, você olha e fala, mano, o cara conseguiu. Existe esperança para mim. Então, por isso que eu acho que é importante a gente se posicionar, não só eu como você, mas assim, todos nós, na sua determinada área, né? Enquanto, sei lá, educadores, enquanto palestrantes, enquanto empreendedores, né? Eu tava vendo um filme antes de ontem com o meu marido, chama Até a Última Gota, fica a dica, Netflix. Não, Até a Última Gota, né? Até a Última Gota. Que filme bom. Que filme maravilhoso. Eu fiquei angustiada do começo ao fim. É 1h47 de filme. E aí, num momento... Eu nem falei isso pro meu marido. Tem um momento do filme que a mulher é uma protagonista negra, né? O filme fala de uma mãe solo. E ele vai mostrar as dificuldades de uma mãe negra, periférica, pobre, que enfrenta com uma filha que tem dificuldade e problemas de saúde. E aí, num momento do filme, o chefe dela menospreza ela. Ele é negro também, mas ele menospreza ela. Ele acaba com ela e tal. E aí, o sentimento que eu tive naquela hora foi assim, meu Deus, eu quero ter uma empresa para nunca fazer isso com as pessoas, sabe? Quero ter uma empresa, quero ser bem-sucedida, eu quero ser rica mesmo, para poder promover, abrir espaço para outras pessoas e ajudar essas pessoas a chegarem no topo também, sabe? Não só com salário, mas assim, com palavras de afirmação, falando, cara, olha para mim. Se eu conseguir, você consegue. Se eu conseguir, você vai conseguir também. Porque é sobre isso, sabe? Não é só sobre discutir. Não é só sobre falar historicamente o que significa para a sociedade, mas sobre agir também. Como que a gente pode agir, né? É sobre o seu trabalho. Você trabalha para isso. Sobre o seu propósito de vida. Qual que é o nosso propósito aqui na Terra, né? Não só nos enxergarmos negros, não só lutarmos contra o racismo, mas agir. Existe uma frase que fala, né? Não basta só entender sobre racismo, né? Você precisa ser antirracista. Né? E isso é para os brancos e para os negros também. Que você precisa ser antirracista. Os meus amigos brancos precisam ser antirracistas, precisam entrar nessa comigo. Precisam lutar contra isso também, né? E é sobre isso, assim. E para finalizar minha frase, minha fala. A Cida Bento tem um livro que chama Pacto da Branquitude. O que é o Pacto da Branquitude? Assim, os brancos, eles estão no poder há anos porque eles financiam isso, né? Ele pode ser medíocre, o branco pode ser medíocre, que ele vai se manter ali naquela posição. Então você vê, às vezes um branco ele nem é tudo isso e ele está ali ganhando muito mais do que um negro que poderia saber muito mais, sabe muito mais, mas ele está ali porque existe um pacto da branquitude de manutenção desses lugares de poder, que esses lugares de poder sejam sempre ocupados pelos brancos. E isso é muito importante falar sobre isso e a gente agradecer principalmente as pessoas que conseguiram superar essa dificuldade, né? Sim. E o Jojo é alguém que nem veio de uma família tão rica, né? Segundo a história dele, assim. Sim, é. E pessoas como você, pessoas como eu, que a gente luta. Mas eu quero deixar um apelo aqui para as pessoas, assim. Pô, é cansativo. E vocês não têm noção do quanto isso machuca as pessoas, entendeu? É muito forte. Imagina assim, a vida ela já dá uma pancada muito grande. A pessoa já tem que ir nas suas lutas diárias para tentar conseguir superar os desafios da vida. E aí tem que enfrentar mais algo que foi construído por, sei lá, entendeu? Tem que ter mais uma barreira de racismo para enfrentar durante o dia. E ainda você vem... Alguns empresários contratam as pessoas só para ter a figura lá dentro. Cara, a pessoa vai na tua empresa com uma esperança de que agora vai. Uhum. Agora vai. Mas ele não sabe que está a ser contratado porque vai ser usado porque a gente tem um negro dentro da empresa. Sim. Os empresários precisam olhar nisso também. Sim. Os negros, eles já têm muita ferida dentro. A gente carrega uma ferida muito grande.
E quando a gente enxerga essas situações, às vezes não comigo, às vezes igual essa menina que eu encontrei, eu senti uma ferida muito grande em cima dela. A gente tem que abraçar, mas abraçar, eu não estou dizendo para olhar com dor, para usar, nossa, que dor. Gente, não é que dor, não é doente. Ela não está pedindo ajuda, às vezes financeira, sei lá, ela só quer ser enxergada como uma pessoa normal igual você. Sim. Entendeu? Então, o mundo precisa entender isso. Eu tive coragem, eu tenho coragem de enfrentar isso, Amanda tem coragem de enfrentar isso, de se posicionar com relação a isso, o Joel J conseguiu superar isso, mas, cara, nós vamos contar quanto no dedo? 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Se dizem que majoritariamente a população brasileira é negra, é 5 que vão se levantar, é 10, é 20, é 30. Não, tem que ser, tem que ser oportunidade para todo mundo. Agora, a questão de saber aproveitar ou não, isso é de forma individual. Uhum. Então, e para os próprios negros, eu também quero falar para você, negros e negras que estão aí, não permitam que as pessoas diminuem a vossa capacidade ou o vosso nível pela cor da vossa pele, pela cor da nossa pele. O que nos define não é aquilo que a gente aparenta ser, mas é o nosso interior, né? E você é forte, você é corajoso, vai para frente. Invista em você, busca conhecimentos e não anda perto de pessoas que te coloquem para baixo. Isso, né? Isso é o que você tem que fazer para ontem. Caia fora de pessoas que te colocam para baixo. Vai atrás do que você acredita. Se algum empresário tentar te contratar e te colocar lá dentro como um papel que não tem nada a fazer, fala na cara dele e vai embora. Vão te chamar de arrogante, mas, cara, é porque eles querem olhar só no lado deles, né? Muitas vezes falam, alguns negros falam com arrogância, porque você não sente a dor de um negro no outro lado, né? Você não sente. É muito chato isso aí. Sim. As pessoas acham que você falar é ser arrogante, né? O preto é arrogante, ele é mal educado. O preto é mal educado. Impressionante, é impressionante. Eu já me perguntaram uma vez em uma entrevista que por que você sofre racismo? Você acredita? Como vai me perguntar isso? Por que você sofre racismo? Como assim? Você vai perguntar numa menina que foi estuprada por que você foi estuprada? A culpa é sua. Pegar o estuprador, caramba! Tipo, pergunta no racista, pergunta entendeu? Pro agressor, Então, eu já falei várias vezes, isso até não tinha que ser dia da consciência negra, é dia da consciência humana, né? Porque os caras... O chinês em Angola, ele gosta de falar cabeça, água, né? Só pensando do seu lado. É que as pessoas... esse é um problema também, né? As pessoas falam, não, são todos iguais. Sim, gente, são todos iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas a sociedade faz. Então não são todos iguais. A gente precisa falar das diferenças sociais, sim. A gente precisa falar... Aí o pessoal fala, porque eu sou chinês e eu sofro também, né? Eu falo, sim, mas você não passa fome por isso. Você não deixou de entrar numa universidade porque você é chinês. Você não deixou de ter sucesso profissional porque você é chinês. Eu, sim, como preta. Uhum. Mas a partir de hoje, não. A partir da minha consciência, eu não vou permitir mais que isso me barre, né? Que isso me impeça de... E é o que você falou. Quantos que a gente vai contar? A gente conta no dedo da mão, de uma mão, as pessoas em ascensão, as pessoas em destaque. E essa questão, se a sociedade brasileira é majoritariamente negra, cadê? Estão em subempregos, estão em lugar de enfim, subalternos mesmo, né? Estão nos piores cargos, né? Estão nos cargos de serviço, estão nos cargos... enfim, são as domésticas, são os cozinheiros, são os seguranças, né? São pessoas que estão nos cargos que eles ocupam não por opção. Não por opção. Mas onde a vida levou eles. Sim. Porque se você pergunta para essas pessoas, o que você queria ser, o que você sonhou ser, quais são as oportunidades que você teve. E, consequentemente, a gente começa a criar uma geração de negros, as crianças já percebem que eles começam a crescer limitados. Limitado, Entendeu? A educação, porque a mãe, por exemplo, não conseguiu superar isso, por exemplo, igual você superou, ele vai plantar na cabeça do filho dele a impossibilidade. Sim. Você tem que se contentar com o que a gente tem. Esse espaço não é para você. Esse espaço não é para você. Toma cuidado, será que o branco vai te ouvir? Exatamente. Caraca,
isso acaba comigo. Porque às vezes a gente quer levar por exemplo, para mim que eu sou palestrante, eu quero levar um conteúdo de superação, eu quero levar um conteúdo que vai fazer com que todo mundo que estiver naquele lugar se conecte e cresça. Sim. Que desenvolvimento pessoal. Sim. Mas aí às vezes você tem que falar de racismo que... Enfim, não uma situação muito legal, né? Eu queria, igual lembra o Martin Luther King, que fala Heavy Dream, that one day, aquele, né? Sim, sim. O filho negro e do filho branco, sentar-se junto. Eu quero sentar junto, eu quero ver o filho branco e o filho negro sentados juntos, não para conversar sobre racismo. Sim. Nós poderíamos trazer um conteúdo aqui diferente, de empreendedorismo. Sim. Nós teríamos trazer algum conteúdo aqui diferente, mas... é necessário que a gente fale sobre isso, né? Até ele fala, né, Martin? O que me preocupa não é a voz dos maus, né? O grito dos maus, é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons. É. E para você, a gente está bem chegando no final, que é assunto polêmico e é chato. Para a gente também é chato ficar falando sobre isso, né? Cansativo. É cansativo. A gente está chegando bem no final. Mas eu quero que você, que está do outro lado, não enxergue isso como o preto fala muito sobre isso, está se vitimizar. Não, você não é preto, você não sabe. Então, eu te aconselho, se você quer fazer esse comentário, né, calado fica mais bonito. Eu acredito que fica melhor assim. E a gente está chegando no final, eu quero fazer uma penúltima pergunta para você. Sim. Você tem 30 segundos, o mundo inteiro está te ouvindo e você tem um microfone para falar sobre o racismo. O que você falaria nesses 30 segundos? Racismo é pecado. Diante de Deus somos todos filhos, imagem e semelhança dele. O que me preocupa não é a voz dos maus, mas o silêncio dos bons. Posicione-se, você não é isso que dizem sobre você. Você é forte, você é capaz e você pode tudo que você quiser. Só basta você acreditar em si mesmo. Boa. E todo mundo que passa no Realiza Podcast, ele responde essa pergunta. E você não vai ser diferente. Amanda, o que precisa acontecer na vida para que tenhamos a certeza de que valeu a pena ser vivida? Saber quem você é. Saber quem você é. Saber quem você é. Uma identidade bem consolidada é tudo. Porque se você sabe quem você é, você faz tudo. Nada te limita, nada te para. Você fala, não, eu sou isso aqui, meu. E ponto final, acabou. É isso. Valeu a pena saber quem eu sou. Porque aí, se você sabe quem você é, você sabe o que você merece. Assim, né? De verdade, né? Não o que dizem sobre você. O que você é na sua identidade. Então é assim que a gente hoje termina o nosso episódio. Muito obrigado por ter vindo. É um prazer muito grande. Foi muito bacana, eu acredito. Estou muito feliz por ter gravado com você. E você veio aqui. Saiba quem você é. Não permita que as pessoas, pelas suas palavras, afetem a sua essência. Sim. Você é o que Deus planejou para você. Então, se orgulha da sua essência, exalta quem você é, principalmente aquele que te criou. Muito obrigado por ter participado conosco aqui. Compartilha bastante, comenta bastante, curte bastante. E estaremos aqui no próximo episódio. E eu sou o Príncipe Chitunda e estarei com você aqui até a consumação do século. Beijo grande, até a próxima.